Nessa aula a gente vai estudar os modificadores mais comuns que a gente usa no cinema, as bandeiras, os difusores, os rebatedores, preenchimento negativo. A gente, em geral, tem alguma coisa na frente da luz ajudando a gente a moldar a luz, a modelar a luz como a gente quer, né? Vamos começar pelo mais comum desses nossos modificadores, que são as bandeiras. A bandeira é um pedaço de pano preto, né? Se você não tiver uma bandeira de cinema em casa, você pode pegar e armar um pano preto com qualquer coisa e tapar a luz, né? Na verdade, ela serve para tapar a luz do que você não quer que apareça. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que essa luz principal que está iluminando a cena, ela vaza para o fundo. Então o fundo ficou cinza. Se a gente quisesse escurecer esse fundo, a gente poderia botar uma bandeira e bandeirar a luz, a gente diz bandeirar a luz, que é cortar a luz, o tanto de luz que vai para o fundo. A gente já faz isso. Tem um outro problema aqui, ó, eu vou passar a mão perto da lente, ó, vocês reparem que está entrando um flare aqui, né? Eu poderia usar um mate box, né, que é aquela armaçãozinha que tem um parasol em cima, né? O mate box também serve para colocar filtros, quando a gente tem aqueles filtros retangulares, que ele tem a gavetinha, mas eu posso também bandeirar, ou seja, eu posso bandeirar a luz que chega até aqui para ela não entrar o flare. Então vamos começar por essa bandeirinha aqui. Magno, você põe uma bandeira aqui para mim? Pronto, resolveu o flare. Então esse é um uso clássico. Na verdade, os gaffers, né, em geral, ficam de olho nisso, assim, se a luz está entrando direto para a câmera, e se tiver, em geral, a galera já vai meio que lá, né, Magnus, e já põe a bandeirinha lá, essa bandeirinha já estava na mão aqui, porque já vê que tem uma luz que está chegando direto para a câmera, e já tem uma bandeirinha para isso, assim, à mão, sempre no set. Então, às vezes tem umas menorzinhas, assim, quando essa já é pequenininha, mas tem umas pequenininhas, menorzinhas ainda, assim, que a gente pode usar para esse tipo de coisa. Em geral, a bandeira tradicional, ela é montada nesse frame aqui, né? Eu vou tirar aqui. Vou tirar tudo, mas ela é montada numa estrutura de metal, né? E a gente coloca ela no que a gente chama de cabeça de efeito, que é essa peça aqui que eu encaixo várias bitolas de metal aqui assim, e travo aqui a cabeça de efeito e ponho ela em cima de um tripé. A cabeça de efeito a gente usa meio que para muita coisa, assim, vários tipos de modificadores, eles vão ser montados na cabeça de efeito, muito prático assim, né? A gente usa em muita coisa. Essa bandeira, e essas que a gente tem aqui, ela tem um negócio bacana que é o flop, nem toda bandeira tem, mas essas tem, que eu tenho um extensor dela aqui, que eu posso aumentar ela num tamanho. Voltando na história lá do fundo, ó, vocês veem que o fundo tá cinza. Vamos bandeirar aquela luz para não deixar ela ir pro fundo? Ó, sem a bandeira, põe a bandeira lá de novo. Com a bandeira. Vocês veem que a gente conseguiu bastante, o fundo ficar bastante mais escuro, né? A gente ainda não consegue ele ficar completamente escuro, porque tem as luzes que estão iluminando aqui essa cena, e que estão vazando um pouquinho para lá, e daí ilumina um pouquinho aquele fundo lá, mas, enfim, aqui a gente viu o quanto bandeirar essa luz principal dela, a gente conseguiu, enfim, fazer que ela não vaze para o fundo, né? Então isso é uma função importante da bandeira. Então aqui a gente tem um Fresnel, né, entrando direto nela, né, uma luz que a gente chama de direta, né, uma luz que não tem nenhum tipo de modificador, além da lente Fresnel, né, mas que aí já está mais no mundo das lentes, enfim, da ideia da dispersão, que a gente discute na aula sobre dispersão. Mas é uma luz direta, né, ela não tem nenhum tipo de difusor na frente, nenhum tipo de modificador. Vamos colocar na frente dessa lente uma gelatina, que é um difusor,
que a gente chama de 3010. O 3010, ele tem esse nome porque ele é o código daquele catálogozinho da Rosco, aquele que a gente mostrou na aula das gelatinas de correção de cor, tem as gelatinas de difusão, né? Então esse é o código 3010 da Rosco, é só por isso que ele chama 3010. O 3010 é um difusor bem leve, né? Ele faz uma difusão bem leve, ou seja, o que é de fazer uma difusão bem leve? Ele deixa passar um tanto de raio ainda mais retinho e difunde um outro tanto, né? Vocês imaginam um dia que está nublado, mas tem diferentes gradações de nublado, né? Pode ter um dia bem carregado e que o dia fica quase escuro, né? Tá de dia, mas fica bem escuro porque tem uma camada grossa de nuvem e a luz fica bem difusa. E tem dias que tem aquela camadinha bem leve de nuvem que dá uma difundida no sol, mas ainda faz passar alguma luz do sol reta. Então faz aquela sombrinha leve, mas ainda tem luz do sol chegando. O 3010 é isso, é aquela difusão levinha. Vamos botar um 3010 para ver a diferença? Você vai com o cartão cinza ali, Sofia, por favor? Pronto, obrigado. Então vocês reparem que as sombras ficaram um pouquinho mais suaves, né? As sombras ficaram um pouquinho mais suaves. Vamos trocar o 3010 e colocar um Tercron. O Tercron é um mais pesado. Na verdade, se fosse usar a mesma lógica de usar o nome do código da Rosco, então seria, sei lá, o número 3030. Tem esse nome porque tem uma outra marca, um outro fabricante que chama Tercron, e que daí o Tercron ficou conhecido como Tercron e o 3010 ficou conhecido como 3010. Mas, na verdade, é uma difusão um pouco mais grossa, né? Na falta do Tercron, a gente também pode usar outros tipos de difusores. Você pode usar até um papel vegetal, papel manteiga, funciona também bem. Só que aí você vai ter leve alteração de cor, né? Então aí a gente conseguiu ainda um nível um pouco maior ainda de difusão dessa luz, né? Ou seja, a luz está mais filtrada, ela está mais difusa, né? Então o que a gente está mudando aqui é o nível de difusão da luz, né? A luz está direta, num caso, e aqui a gente está deixando ela mais e mais difusa, né? Então eu estou saindo de uma luz direta para uma luz difusa. Então aqui a gente viu o Tercron, né? E agora vamos colocar algo um pouco ainda mais difuso, que é um softbox, né? O softbox, ou também conhecido no set, a gente também chama ele de quimera. Também esse aí é mais do tipo octadomo, apesar desse não ser bem um octadomo, porque o octadomo ele é octagonal, esse é redondo. Mas, enfim, é a softbox, é o princípio da softbox. O que muda, na verdade, é o formato dela, mas o princípio é o mesmo. Que é um refletor parabólico atrás, grandão. Idealmente é um refletor parabólico, nem sempre é, mas idealmente é um refletor parabólico atrás, com um tecido difusor na frente, que é mais ou menos da densidade do Tercron, né? Talvez um pouquinho mais denso. Então aqui a gente colocou a softbox, né? Vocês reparem que a luz ficou, a sombra projetada embaixo do nariz está ainda mais difusa, e esse refletor também ele evita que a gente perder tanta luz, porque como essas superfícies elas são claras, são brancas, elas rebatem muita luz para trás, volta muita luz lá para trás. Então joga a luz para o fundo. Então a gente ganha um pouquinho mais de luz, mas não é tão significativo, mas o importante é que a gente não volta a luz, né? Porque o importante disso é que, por exemplo, dentro do estúdio, que nem a gente está aqui, o fundo lá pode ser claro, e a gente coloca o 3010 ou o Tercron e tem luz voltando para o fundo, e que essa luz vai voltar para a nossa cena e espalhar, e vai subir um pouco o nosso ambiente, né? Que era o que estava acontecendo lá no primeiro, que tinha outras luzes voltando do ambiente, e o ambiente subindo inteiro, e aí o nosso fundo não consegue ficar tão escuro, né? Então, sempre quando a gente consegue fazer alguma coisa para que a luz faça só o que a gente quer que ela faça, é melhor. Então o softbox consegue fazer isso, que a luz não volte para trás, né? Ela vai ser refletida toda para frente. A gente ganha um pouquinho mais de luz e além disso a gente faz com que ela não volte lá para trás. Tem uma vantagem também o softbox, que a gente pode colocar uma colmeia, também um outro tipo de modificador. Então ela é feita de vários
vários nichos pequenininhos, né? E vocês veem, ó, que conforme eu viro, você para de ver do lado, né? Ó, aqui vocês estão vendo, aqui não está mais vendo o fundo, né? Então, a luz, ela passa numa direção só. A luz que está passando para os lados, ela fica absorvida por esses nichos pretos. Então, a gente consegue ter uma luz numa superfície grande e que ela passe numa direção só, quando ela passa por aqui. Vamos ver a diferença. Vocês reparem que a gente conseguiu o mesmo tipo de difusão no rosto, na sombra e coisa e tal, mas a gente conseguiu que o fundo fique um pouco mais escuro, porque não vaza tanta luz para o fundo. Acho que a gente ainda poderia bandeirar um pouquinho mais esse fundo aí, né? Então a gente consegue, com a colmeia, ter uma luz difusa, mas com direção, né? Enfim, algo muito importante, né? Algo que a gente, enfim, difícil conseguir de outro jeito, sabe? Porque o difusor espalha a luz para todo lado. Então você coloca a colmeia, você consegue ter uma difusão com direção, né? Esse é o próprio conceito de qualidade da luz. Quando a gente fala em qualidade da luz, a gente está falando em quão suave ou dura as sombras são para a gente, né? O que define exatamente isso, né? Então a gente viu que quanto mais a luz está difusa, mais ela parece suave para a gente, né? E quanto mais ela está direta, mais ela está dura para a gente, né? Mas ainda assim, por que exatamente a luz fica suave, né? Porque, na verdade, o que muda é a área que essa fonte de luz vai ser emitida, né? Ou seja, quando eu tenho uma difusão, quando eu tenho a luz direta, ela está vindo de um ponto de luz, de um foco, ela ilumina. Então, as sombras ficam bem duras. Conforme eu aumento a área dessa luz, as sombras vão começando a ficar mais difusas. A região de penumbra, ou seja, da parte mais escura da sombra para a parte sem a sombra, essa região a gente chama de penumbra, essa região de penumbra vai aumentando, conforme a gente aumenta a área da luz. E a área também é relativa à distância, ou seja, se eu estou com essa luz muito próxima, ela vai ficar ainda mais difusa. Se eu estou com essa mesma luz mais longe, ela vai ficar menos difusa. A gente pode fazer esse teste. Vamos aproximar esse difusor e deixar ele mais próximo dela para a gente ver a luz ficando ainda mais difusa. Então a gente percebe a luz ainda mais suave, né? Ou seja, a difusão é a mesma, né? A mesma difusão, a difusão do softbox com a colmeia. No entanto, ela está mais próxima, ou seja, o tamanho relativo da fonte de luz é maior. Então a gente tem uma luz mais suave, né? Então a gente tem duas coisas que a gente aborda aí: o nível de difusão e o tamanho relativo da fonte de luz, né? Esses dois fatores vão deixar a luz mais ou menos suave, né? Na verdade, a luz direta ou a luz difusa. O tamanho da fonte de luz, que é na verdade o que determina mesmo a sombra, né? Se a sombra ficar mais suave, é o tamanho, né? Então, quanto mais difusa, maior também o aumento esse tamanho da fonte de luz, né? Então, enfim, esse é o próprio conceito de qualidade de luz que a gente consegue alterar com modificadores que a gente tem na mão no set, né? É legal pensar que esses modificadores, aqui a gente tem os feitos para isso, né? Ou seja, a gente comprou eles, o estúdio comprou eles para isso. Bandeiras, softbox, o quadrado, que é o frame onde a gente monta o 3010, monta as bandeiras, monta o Tercron, os filtros de correção de cor, mas vocês conseguem fazer isso com outras coisas, né? Tem uma aula que a gente fala só sobre o uso de equipamentos que a gente compra na loja da esquina, assim, né? Compra na loja de ferragens, na loja de tecido, a gente pode usar voal. O voal é muito parecido com o 3010, tem tecidos mais grossos, tule, enfim, tecidos que a gente consegue usar e que vão fazer o efeito parecido, né?
Tem ainda um tipo de difusor muito usado também, que é o balão chinês. Ele tem esse nome por causa do balão chinês mesmo, que é esse cara aqui, que é o que a gente encontra em lojas, essas lojas tipo de 199, Casa China, enfim. Esse aqui é legal que é de tecido e você pode comprar ele bem baratinho. Esse aqui tá faltando aqui, mas ele tem uma armação de metal por dentro que deixa ele durinho. E aí aqui dentro você coloca uma lâmpada qualquer, e aí você pode usar na sua casa para deixar a luz mais difusa na casa. E enfim, você pode usar no cinema também para deixar a luz mais difusa. Ele tem uma característica que, como ele é redondo assim, eu coloco a luz aqui e a luz vai espalhar pelo ambiente inteiro difusa, né? Então eu vou espalhar a luz. A gente tem o balão chinês de cinema, né, que é muito parecido, o princípio é o mesmo, é um difusor. E aqui você encaixa isso na fonte de luz. Então a gente, naquele caso da Aperture, é bem prático, que onde está a lente Fresnel, eu vou tirar a lente Fresnel, ou onde está o softbox, eu tiro e coloco esse aqui. Reparem no formato dele que ele vai espalhar, assim como o balão chinês original, o de iluminação de casa, ele espalha para todos os lados. Esse tem a vantagem de que ele não espalha para trás. Então o fundo, o nosso teto, aqui o fundo do estúdio, não vai ser iluminado, mas para frente ele ilumina tudo. Nesse nosso caso aqui, ele não é, eu vou colocar ele, a gente vai mostrar, mas ele não é exatamente muito útil, porque ele é bacana para quando eu vou iluminar, por exemplo, um espaço que é uma sala, uma mesa, um espaço que eu quero realmente espalhar a luz para todo lado e só não quero espalhar para o teto. Então ele é muito útil quando eu preciso desse elemento, né? Eu quero uma luz de cima e que eu quero espalhar, né? De maneira difusa. Então, ó, reparem que aqui com o softbox, com a colmeia, como a luz está difusa, mas com uma direção só na modelo, né? Agora vamos ver o que vai acontecer com o balão chinês. Então vocês veem que a luz é um pouquinho menos difusa, né? Porque a área dela não é tão grande quanto a da softbox, quanto a daquela nossa octadomo, né? Mas, enfim, ainda é bem difusa, ainda é bem suave, né? Mas a gente vê como espalha, né? Então a gente vê que o fundo voltou a ser bem mais claro, né? Tem muita luz voltando para o fundo e muita luz voltando para todo lado aqui, né? Então vocês veem que até chegou luz aqui, né? Espalhou luz para mim, espalhou luz para todo lado, porque ele espalha mesmo, essa é a função dele, né? Então, tipo, muito útil, por exemplo, quando você quer fazer uma cena em volta de uma mesa e você quer uma luz de cima e suave e que não jogue para o teto, por exemplo. Então essa, putz, perfeito, você joga um balão chinês lá de cima, ilumina todo mundo, uma luz suave, bonita e enfim, né? Tá para todos os lados e menos para o teto. Muito legal. No caso, se fosse esse aqui, não teria essa característica, né? Porque ele jogaria a luz para cima também, né? Esse aqui ainda teria um problema, porque ele é furado embaixo. Então, a luz aqui de baixo ia sair direta. Ela não ia ser essa luz aqui não ia ser difusa, ela ia ser direta, né? Esse pedacinho de luz daqui de baixo, desse balãozinho tradicional, né? De casa. Os cursos da formação de direção de fotografia foram realizados em parceria com a locadora de equipamentos cinematográficos Armada Filmes e também com o Estúdio Vieira, que forneceram todos os equipamentos de gravação e iluminação, além do espaço em estúdio para a gravação desses cursos. Quando você estiver gravando em Curitiba, no Paraná, e necessitar de equipamentos de gravação, iluminação ou estúdio, não esqueça de entrar em contato.